Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu vou mostrar para você um pouco dessa beleza que é o Jardim Botânico aqui em Curitiba. Então, eu tenho certeza que se você não conhece o Jardim Botânico, vai gostar desse vídeo. E se você já viu outros vídeos, continua nesse aqui, porque eu vou te mostrar o Jardim Botânico de uma forma completamente diferente, a partir da visão de um curitibano. Então, vem comigo e curta mais uma vez esse espetáculo de Curitiba que é o Jardim Botânico, um ícone fortíssimo da cidade. Vem comigo! Chegando aqui no Jardim Botânico, você pode deixar o teu carro no estacionamento, como eu fiz aqui, né? Então ali na parte de baixo, você está vendo o estacionamento. Em particular, digamos assim, das vezes que eu vim aqui, sempre foi bem tranquilo, eu nunca tive problema. Até hoje, que eu não saiba, o estacionamento não é pago, então gratuito, e vai, vem, carro está com segurança. Veja, é a minha experiência, eu não posso dizer em contrapartida a experiência para todas as pessoas. Todo caso está dada a dica, eu acho que é bem válido para todos vocês terem esse conhecimento sobre todos aqueles que querem chegar aqui no Jardim Botânico e pretendem vir com o próprio veículo. Já na chegada aqui do Jardim Botânico, você vai ter acesso a como se fosse um portal, que vai ser a tua entrada no parque. É um portal feito de arame e é muito bonito, eu vou mostrar para você. Tá vendo? Bem legal. O que chama atenção aqui no Jardim Botânico é você ver o cuidado que a prefeitura tem com relação ao jardim. Agora, na minha visita que eu estou fazendo, eu não estou vendo muitos jardineiros, mas tem um pessoal ali na frente trabalhando e esse pessoal que faz uma manutenção fantástica. Então, nessas imagens aéreas que eu vou mostrar do Botânico para você, você vai ver o grau da perfeição que é a arquitetura desse lugar, que eu considero assim coisa de primeiro mundo. Se você quer se sentir tendo um pouco do pezinho num jardim europeu, vem conhecer o Jardim Botânico. Aí você está podendo ver a famosa estufa de vidro. Aqui você vai ter uma cachoeira artificial na frente, bem legal. Você sabe que essa estufa de vidro ela passou por uma reforma, né? Foi uma reforma bastante significativa, até porque essa estufa aqui, pelo menos houve um período que ela estava bastante enferrujada e a prefeitura deixou ela praticamente em bom estado novamente, e sendo um ícone muito importante, é claro, uma reforma para ter uma boa representatividade. Eu acho que é uma coisa que, em particular, Curitiba merece bastante. A entrada da estufa aqui, ela está fechada, não vai dar para ter acesso na parte interna. Lá dentro você vai ter uma série de plantas típicas da Mata Atlântica, que a prefeitura cultiva dentro da estufa. Na parte interna da estufa, você tem dois níveis, o nível de baixo, onde você vai poder ver as plantas que vão se encontrar dentro da estufa, mas você tem a oportunidade de visitar e dar uma olhada nas plantas pela parte de cima, onde você vai ter a grade, e essa grade te dá acesso a uma visualização diferente do material que você vai encontrar lá dentro. Então, um dos motivos da estufa estar fechada, além de manutenção normal que acontece aqui, certamente é o Covid-19, Dependendo do estágio em que está a cidade, no grau de contaminação, a prefeitura faz uma atividade muito bacana e eu considero muito certo, levando a sério o problema de disseminação do vírus. Então, uma estufa que pode gerar aproximação das pessoas e de repente dificultar de alguma maneira o fluxo do ar presente no ambiente, então vale a pena fazer com que por um curto período fique bloqueado o acesso à parte interna da estufa.
Eu tentei filmar para vocês ali um pouquinho dos quero-queros. Aquele pássaro bem tradicional de áreas onde você tem uma grande quantidade de gramíneas, que é típico, é claro, aqui do Jardim Botânico. Eu já tomei muito corridão de quero-quero. Estou trazendo para vocês aí uma ave que, apesar de ser biólogo, cara, eu acho muito chato. Mas tirando o papo do quero-quero, agora eu vou te levar para você conhecer, que é, na verdade, essa passarela que eles criaram atrás aqui do Jardim Botânico. E essa passarela ela é muito legal porque ela também vai trazer uma série de espécies para que você possa apreciar, fazer sua análise, né? Ou seja, ter aquele momento que é aquele momento hiper light do seu passeio, poder apreciar um pouquinho da natureza, da preservação dela. Então vamos dar uma passeadinha dentro da passarela e você conferir as plantas junto comigo. Vamos lá! Essa passarela é chamada de Galeria das 4 Estações, né? E ali ele coloca, esse jardim é um passeio sensorial e afetivo pelas 4 estações do ano. Aqui ele coloca também: a cada canteiro, o visitante é convidado a experimentar, por meio das cores, formas e texturas das plantas, a atmosfera que sintetiza cada estação. Bacana, né? Só uma cidade como Curitiba poderia ter uma pegada assim, voltada para essa valorização à ecologia. Vamos dar uma olhada lá dentro? Pessoal, o grau de organização aqui desse ambiente eu achei assim espetacular. Tem algumas flores que dá a impressão que elas são de plástico. Tamanho é o cuidado que o pessoal teve com as flores. Eu, como biólogo, se tem uma coisa que eu gosto bastante é encontrar certos tipos de plantas como as bromélias. Bromélias são plantas epífitas, ou seja, elas podem sobreviver, podem utilizar troncos de outras árvores para suporte e aí ela consegue se desenvolver. Tanto é que aqui ó, eles conseguem um cultivo de bromélia bem interessante. Você sabe que apesar da bromélia ela acabar sendo vista em tronco de árvore, você pode encontrar bromélia na areia da praia, mas você pode também encontrar bromélia no chão, né? E esse tipo de planta epífita é uma planta muito interessante porque dentro dela ela consegue armazenar água e ela acaba criando praticamente uma comunidade, né, estável dentro dela. É uma planta bastante interessante. Aqui dentro da passarela eles colocam algumas plaquinhas avisando para o turista que aquela planta que ele está observando é referido a uma determinada estação. Então nesse caso aqui eu estou vendo as plantas que são do verão, do outro lado eu estou vendo as plantas que são do outono e assim por diante. E isso é muito legal porque você pode identificar a espécie mais clássica para aquela estação. E fora as plantas serem muito bonitas, ainda você tem algumas estátuas assim que dá aquele toque intelectual a esse lugar muito bonito que é o Jardim Botânico, né? Cara, vale a pena, venha conhecer essa passarela principalmente. A gente não pôde entrar ali na estufa, tá? Pra você ter uma ideia, essa passarela ela fica aqui atrás da estufa, tá vendo? A gente não conseguiu entrar ali, mas vai valer a pena, porque no meu caso, para quem é biólogo, né? Você sempre tem a oportunidade de conhecer novas espécies. E um dos pontos fortes aqui, se você quiser visitar a estufa, é sem dúvida nenhuma o horário que você vem. Eu tô vindo numa terça-feira à tarde que eu achei que não ia ter muito turista e pelo contrário tem bastante gente aqui. Assim, dá para manter o distanciamento, tá legal, mas a gente tem que ter cuidado, né? Eu ainda tive a flexibilidade para esse horário. Se você conseguir um horário bom, como turista, geralmente você não tá com problema para trabalhar. Então escolhe aquele horário no meio da semana, justamente para você pegar aquela folga e poder fazer a tua tomada de gravação ou fotografia bem mais tranquila. Atrás aqui da estufa tem uma outra surpresa incrível. Você consegue ver um outro mini jardim que a prefeitura acabou fazendo, também ficou muito, mas muito legal. Você vai encontrar aqui um pequeno chafariz bem bonitão. Uma outra programação muito bacana, se você vier para Curitiba e você quiser se hospedar aqui na cidade, dou uma dica para você. Se você se hospedar perto do Jardim Botânico, e vamos supor que você pegue uns 4 dias aqui na cidade e gosta de dar uma corridinha,
vem aqui para o Botânico. Sabe por quê? Porque aqui tem uma ciclovia bem bacana. Eu, na verdade, nunca utilizei essa ciclovia para correr. Eu já corri no Barigui, gosto muito de correr na rua também, mas eu acho que essa ciclovia aqui tem uma pegada bem interessante na questão estrutural. Super legal, né? Às vezes, um outro ponto interessante que dá para você fazer aqui, por exemplo, é você justamente, se precisar vir com a família e você precisar, de repente, fazer um piquenique, existe um espaçamento de grama onde você consegue um certo isolamento. Lá está a estufa, tá vendo? Tá? Você consegue fazer um certo isolamento e, cara, vem para ficar de boa, né? Talvez o que possa te encher o saco mesmo seja os quero-queros, né? Porque é uma ave bem territorialista e, é claro, dou a dica para ti, quero-quero ataca, se ela se sentir, obviamente, ameaçada. Moçada, fica uma dica ultra mega importante para quem ama drone e carrega drone na viagem, tá? Aqui no Jardim Botânico não dá para dronar. Houve uma época que eu dronei aqui umas 2 vezes e na última vez que eu tentei dronar, fui simpaticamente advertido que eu deveria guardar o drone. Então, dica para quem tá pensando em vir para Curitiba, vem para um lugar bonito que nem esse e tá de repente pensando em usar drone. Então, fica a dica, aqui não rola, tá? Aqui não rola. Aqui os avisos, né? Para a galera se proteger contra o coronavírus. Prefeitura fazendo a sua parte, muito legal, muito bacana. E é claro, a galera também aproveita muito essa parte aqui do Botânico, que tem um lago pequeno. E ali dá para ver que tem algumas pessoas que aproveitam para fazer um piquenique, reunião em família. Ou seja, sem dúvida nenhuma, eu considero o Jardim Botânico não é só uma obra humana a mais numa cidade, mas é um planejamento muito espiritual, voltado assim para fazer com que você se reestabeleça como aquele cidadão que você busca, acima de tudo, nem que seja por alguns minutos da sua vida, um pouco de paz aí para sua vida cotidiana, né? Eu acho que, de repente, encarar o Botânico como não somente um ícone de Curitiba, mas encarar ele como uma grande obra da prefeitura, né? E uma grande obra para todos os curitibanos, sem dúvida nenhuma, deve ser algo que deve estar em destaque para nós. E aqui no Botânico, para não ficar de lado uma das minhas paixões, araucária angustifolia. Você não é do Paraná, né? Você não sabe o que é uma araucária angustifolia? Te apresenta aqui um tipo de planta que é um fóssil vivo. Essa planta que você está vendo aí atrás, esse gigantesco pinheiro, cara, dependendo do local que você está aqui em Curitiba, você pode encontrar uma araucária angustifolia aí de seus 200 a 300 anos. Você acaba encontrando uma árvore gigantesca. Uma das minhas grandes paixões, sem dúvida nenhuma. Aqui uma placa avisando, passarela, salão de exposições, sala das araucárias, área de serviços. Cara, nem eu que sou de Curitiba apreciei tanta coisa assim. O que eu faço? Eu estava tentando acessar um ponto aqui do Jardim Botânico, que é onde eu acredito tem um herbário que eu visitei como biólogo na época acadêmico. Dá licença, obrigado. Dá licença. Vou passar rapidinho aí que o pessoal está tirando foto. Eu acho que eu cheguei no herbário. Isso aqui que eu vou mostrar para você agora, eu visitei isso quando eu era estudante de biologia. E na época que eu visitei essa estrutura, tinha na parte de baixo exatamente umas 200 mil plantas catalogadas. Na época, por Gerd Hattbach, o 5º maior botânico do mundo na época. Isso, época que eu digo há 20 anos atrás, tá? Para ser sincero para vocês, não adianta falar assim, ele está atualizado. Não é verdade, tá bom? Então aqui o ambiente também está fechado. Tá vendo? Mas eu aconselho vocês, se vocês levarem sorte, para visitar esse lugar no período em que ele estiver aberto, vale a pena. É um lugar muito bonito e na época da faculdade
deu para conhecer pessoalmente o Gertz, que era o botânico que tinha o controle aqui do herbário. Infelizmente o Gertz Rattbach já morreu, ele faleceu em 2010. Eu não sei se ainda o outro professor que eu tive aula, o Armando Servi, ainda continua vivo. Eu desejo, claro, né, excelente saúde para ele, mas eu tive a honra e a glória de conhecer esse quinto maior botânico do mundo, que foi o Gertz Rattbach. Moçada, eu vou ficando por aqui, agradecendo demais a tua presença aqui no canal. Se gostou desse vídeo, dá aquele like super especial, tá? E continuo vendo vocês nos nossos próximos vídeos, nas nossas caminhadas por aí, conhecendo Curitiba e outras cidades do Brasil. Se quer conferir outros vídeos aqui do canal, dá uma olhadinha. Eu tenho vídeo da China, vídeo da Nova Zelândia, tenho vídeo de outros lugares, inclusive da África. E você vai poder apreciar um pouco das minhas aventuras. Um grande abraço, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.